pessoal do terceirão. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático na página 51 a 64 e o livro de atividades nas páginas 29 a 32, tá? Bom, aqui na página 51, começa então para nós falando dos ciclos biogeoquímicos, tá? E aí diz para nós que a natureza existe constante troca de substâncias, né? E que diversos elementos químicos como oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, cálcio e enxofre, eles fazem parte de um ciclo, né? Que eles são retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e retornam novamente para o ambiente, né? E que são os principais responsáveis pelo processo de ciclagem dos nutrientes são as bactérias, né? Então, as bactérias e os fungos, né, decompositores, são os que vão fazer toda essa parte, né, os principais responsáveis pela ação desse ciclo, né? Então, que todo esse trânsito de elementos químicos entre seres vivos e o ambiente, toda essa circulação deles é chamado de ciclo biogeoquímico, tá? E aí nós temos os mais importantes, né? É o da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo, tá? Todos os compostos, todos os elementos químicos, eles participam de um ciclo, né? Mas esses são os mais importantes. Bom, então, começamos pelo ciclo da água, né? Que é um compostor inorgânico, mas abundante nos seres vivos e na biosfera, tá? Então, aquela coisa que a gente já sabe, que é encontrada na forma líquida nos oceanos, rios, lagos e no subsolo, e na forma sólida nas geleiras, né? E ainda em forma de vapor na atmosfera. Aí, para nós, está dizendo que, além disso, é encontrada na umidade dos solos e dos seres vivos, né? Então, a água é encontrada em vários ambientes. E ela possui dois ciclos, um ciclo curto ou pequeno e um ciclo longo, tá? Ou grande. O ciclo curto, a água dos oceanos, rios e mares, né? E da umidade do solo, ela evapora com o aumento da temperatura, né, vai para a atmosfera, depois passa para a forma, depois que passa para a forma gasosa, né, que aí ela aquece, vira gás e vai para a atmosfera. Ela é encontrada, né, na atmosfera, e quando ela encontra lugares frios na atmosfera, ela sofre a condensação e precipita, tá? Chove no ambiente. Aqui, ó, tá mostrando pra nós, então, isso, ó. O calor faz com que essa água que tá no mar, né, comece a evaporar, passar pro estado gasoso. Ela vai pras nuvens. Lá nas nuvens, ela se resfria, né? Esse gás resfria e condensa e cai, tá? Em forma de chuva e retorna lá para as águas, tá? Esse é o ciclo curto. O ciclo longo, então, a água ela é absorvida pelos seres vivos, né? Que utilizam ela nas suas atividades metabólicas. As plantas vão absorver a água também por meio das raízes, utilizando ela na sua nutrição, tá? Lá na fotossíntese e tudo mais. Depois que eles ingerem, tá? Essa água, os seres vivos transpiram, tanto animais quanto planta. Essa transpiração, né? Ela vai, pelo fato da temperatura, se transformar em gás, né? Vai para a atmosfera, congela e precipita no rio, tá? Então, os seres vivos, os animais, eles podem liberar a água pelo meio da urina e pelo suor, tá? E também nas fezes. Então, toda a eliminação, né, de água pelos seres vivos, ela vai acabar evaporando, né,
Olha aqui, ó, transpiração e respiração dos animais e plantas. Ela vai evaporar. Pensem que a gente, quando expira, a gente libera partículas de água já no estado gasoso. Então, esse gás, ele vai para a atmosfera e depois vai retornar pela chuva, tá? Então, esse daqui é o ciclo longo. O ciclo curto não tem nenhum ser vivo influenciando ele. O ciclo longo, aí tem, né? O animal bebe água do rio, vai pro corpo, passa por todas as transformações metabólicas, depois parte dessa água, evapora e vai para a atmosfera e retorna, tá? Bom, depois aqui a gente tem o ciclo do carbono, tá? Então, o carbono é um elemento químico fundamental para a formação dos organismos, né? Ele está presente nos compostos orgânicos, nas proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, tá? Ele também existe em abundância nos compostos minerais, tá bom? Assim, tipo, eles são formadores do petróleo, carvão e tudo mais. Na constituição da atmosfera, o carbono é encontrado principalmente na forma de dióxido de carbono, tá? Ó. Dióxido de carbono. E em alguns organismos fotossintetizantes, como as plantas e cianobactérias, utilizam o dióxido de carbono presente no ar e na água, né? Para a produção da sua energia, dos seus açúcares, né? Esses organismos, então, esses organismos, assim como os consumidores, eles vão utilizar os compostos orgânicos para o metabolismo, né? Então, ocorre a liberação de energia para a realização das atividades metabólicas e CO2 quando, né, como resíduo da respiração. Então, aqui, ó, tá mostrando para nós, ó, o CO2 sendo utilizado para a fotossíntese e sendo liberado pela respiração para a atmosfera, tá? Aqui para nós tá mostrando os animais, né, de dentro do rio, ó, os organismos, ó, tá até mostrando para nós, ó, sedimentos, águas profundas, organismos marinhos, decomposição, fazendo toda essa ciclagem, essa reutilização do CO2 e sua liberação também, tá? E aqui a gente tem a liberação de CO2 através dos combustíveis fósseis, que são aqueles que estão lá, né, preservados no subsolo, vamos dizer assim, né, nas camadas mais profundas do solo, são utilizados e esse CO2 é liberado, né. Então, existem compostos ricos em carbono que entram na constituição da atmosfera, né, em quantidades pequenas, como o monóxido de carbono, que é encontrado em quantidade aproximada de 0,1 partes por milhão. Outro é o metano, né, resultante da degradação anaeróbica, no caso de compostos orgânicos, tá? Esses gases, então, eles são oxidados, né, tem a relação lá com oxigênio, e são produzidos, então, para nós aqui, o carbono, tá? O dióxido de carbono. O retorno do carbono ao ar atmosférico pode demorar milhões de anos. Isso ocorre porque a matéria orgânica pode permanecer armazenada no subsolo, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Dos combustíveis fósseis. Então, todos os seres vivos vão liberar gás carbônico através da sua respiração, tá? Aqui tá mostrando para nós, ó, as plantas utilizando ele para fotossíntese, liberando na respiração. E aqui seriam as algas e bactérias, né, fazendo a mesma coisa. As bactérias quimiossíntese e as algas fotossíntese, tá? Então, tem esse ciclo que ele é natural das plantas. O que não é natural, que acarreta num aumento, assim, grande, uma grande quantidade de CO2 na atmosfera?
é a liberação desses combustíveis fósseis pelas usinas, carros e tudo mais, tá? Esses combustíveis fósseis que faz com que a quantidade de CO2 na atmosfera seja além da normal, da natural, né? Que é realizada pela respiração ali dos indivíduos, tá? Então, esse é o grande problema do acúmulo de CO2 na atmosfera, porque a respiração dos seres vivos é um processo natural, tá certo? Bom, aqui tá mostrando só para nós os principais reservatórios de carbono da Terra, onde é que a gente encontra eles, tá? De forma natural. Depois a gente tem o ciclo do oxigênio, tá certo? Então, como a gente já sabe, ele é vital para sobrevivência dos seres vivos. E ele participa de vários processos oxidativos, né? Que são necessários dele para quebra e absorção e formação de novas substâncias. A principal, então, é a respiração celular, tá? Então, há 3 fontes de oxigênio, né, para os seres vivos, que é o oxigênio, gás O2, o dióxido de carbono, né, que tem oxigênio, e a água, que aí tanto o dióxido de carbono quanto a água, eles têm que ser quebrados para obtenção do oxigênio, tá certo? Então, desculpa, gente. Então, a água constitui um dos produtos formados pela respiração e parte dela é eliminada, então, pela transpiração, excreção, tudo aquilo que a gente estava falando anteriormente lá no ciclo da água. Outra parte é utilizada pelos seres vivos, então, nos processos metabólicos, tá? Então, aqui tá mostrando para nós, ó, o vapor da água, né? Esse vapor da água que é liberado, tanto nos oceanos, quanto pelos animais quando respiram, quanto pelas plantas, tá? Ó, então, aqui tá mostrando para nós as formas com que a gente absorve o oxigênio. Através da água, né? Tanto os animais bebendo água, quanto as plantas ali, ó, capturando água por meio das raízes, tá? Nós, né, absorvemos, então, pegamos o oxigênio do ambiente, né, que vem lá da respiração, lá da fotossíntese, né, das plantas, e nós utilizamos para nossa respiração. As plantas consomem o CO2 para fazer a sua fotossíntese e libera esse oxigênio, tá? Aqui tá mostrando os micro-organismos decompositores também, utilizando, né, tanto o CO2 e o oxigênio liberando, né, o CO2 atmosférico, que pode entrar num processo de quebra e transformação de oxigênio, tá? Então, diz aqui para nós no livro de vocês que a água que retorna aos ecossistemas participa da fotossíntese. Na fase clara desse processo, ela sofre fotólise, né, resultando em íons de hidrogênio e oxigênio, tá? Então, aqui em todas essas relações, tem a quebra do oxigênio e a quebra de alguma partícula para a formação de oxigênio, né? Aqui tá mostrando para nós, ó, que na camada de ozônio, no ozônio, nós temos, é claro, o oxigênio, porque o ozônio é O3, né? E ele é muito fácil de ser quebrado, então a gente consegue oxigênio através dessa relação aqui do O2, né? Do ozônio. Aí tá falando para nós também, ó, que além disso, parte do oxigênio atmosférico combina-se com partes do solo, né? Partes de metais do solo, formando diversos óxidos. Então, o oxigênio, ele é utilizado em várias substâncias, né? A formação de várias substâncias. Bom, depois aqui a gente tem o ciclo do nitrogênio, tá? Então, o nitrogênio ele é fundamental para a biodiversidade, porque ele tá lá na constituição dos aminoácidos, né? Dos seres vivos, que vão formar as proteínas. E nas bases nitrogenadas lá do DNA e RNA, tá? Então, ele é de fundamental importância
para todos os seres vivos. O nitrogênio não pode ser diretamente absorvido pelas plantas, tá? Ó, a estrutura molecular é N2, tá certo? Do nitrogênio. Ele não aparece assim no ambiente, na atmosfera, na Terra, tá? Porque ele tem uma grande estabilidade, ele não se quebra fácil. Então, é uma situação, é uma coisa que é difícil dos seres vivos absorverem ele assim. Então, como é que os seres vivos conseguem absorver eles, tá? As plantas através da raiz, e aí ela vai absorver amônia ou íon nitrato, que depois vão sofrer reações para poder se transformar lá no nitrogênio, tá? Então, essas substâncias elas vão estar presentes no solo e na água e vão ser absorvidas pelas plantas através das raízes, tá? E nos animais, nós absorvemos o nitrogênio através dos alimentos, né? Dos aminoácidos retirados dos alimentos. Bom, então, para esse nitrogênio ele ser utilizado, né? A gente conseguir capturar, pegar o nitrogênio nestes compostos em que a gente utiliza, vai ocorrer algumas etapas neste ciclo de quebra, tá? Vai ter a participação de micro-organismos para fazer essa quebra e algumas etapas, que são 4. A fixação, decomposição, nitrificação e desnitrificação, tá? Então, aqui, ó, a fixação do nitrogênio. Então, ele possibilita a incorporação do nitrogênio molecular, tá? Pelos seres vivos, né? Ó, convertendo em compostos biodisponíveis, ou seja, substâncias que podem ser usadas pela célula, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a fixação atmosférica ou não biológica, que vai ocorrer, então, através da energia solar, né, calorífica, ó, pelos raios na atmosfera, então pela energia solar, que vai fazer o quê? Vai provocar uma reação de oxidação do nitrogênio, formando os íons nitratos, tá? E aí, eles serão carregados para o solo através da chuva, tá? Então, esse daqui seria as substâncias que estão lá na atmosfera, que vão sofrer essa oxidação por causa dos raios solares, da temperatura, e vão cair na terra por meio da chuva. Depois a gente tem a fixação biológica, né, ou biofixação, que o nitrogênio, então, ele é incorporado por células de micro-organismos, que são fixadores de nitrogênio, que vão viver no solo, tá? O que vai acontecer? Ele vai reagir com os hidrogênios da água, tá? E produzir a amônia, tá? E aí, esse processo a gente chama de nitrogenase. Então, aqui tá mostrando para nós, ó, o processo do nitrogênio se juntando com a água, né? A enzima nitrogenase vai entrar, né? Ó, olha aqui, ó. O processo vai necessitar dessa enzima. A enzima nitrogenase vai entrar para acelerar esse processo de quebra e transformação das substâncias. E aí, aqui, a gente vai ter a formação, então, da amônia e de oxigênio, tá? Onde acontece isso? Lá nos micro-organismos, tá? Os micro-organismos que vão fazer esta função. E aí diz assim, ó, os principais organismos fixadores do nitrogênio são as cianobactérias e as bactérias que vivem no solo. Então, elas vão fazer toda essa quebra, essa transformação do nitrogênio para... Desculpa, gente. Para amônia, para as raízes das plantas, né? Para as plantas poderem absorver o nitrogênio necessário. Porque, como eu já falei para vocês, a planta não consegue absorver o nitrogênio da forma simples, tá? Então, aí aqui para nós, ó, tá falando sobre a nitrificação. Então, poucas plantas elas vão conseguir absorver o nitrogênio presente na amônia. Então, essa absorção, ela geralmente é feita na forma do nitrato, tá? Então, a nitrificação, ela ocorre aos poucos e possibilita a formação do nitrato no solo ou na água, ocorre em etapas, tá?
Então, aqui a gente vai ter a transformação em nitrato, tá certo? Então, aqui, ó, uma das etapas é a nitrosação, que vai ser realizada por bactérias que vão utilizar a amônia no seu processo lá de quimiossíntese, tá? E vão liberar o íon nitrito. Então, aqui tá mostrando para nós a relação, então, né, das bactérias com a amônia e o oxigênio. Então, ela vai fazer aquela reação de quimiossíntese, vai liberar hidrogênio. Desculpa, gente. Nitrogênio, hidrogênio, íons nitrato, água e energia, tá? Então, esse aqui é o processo de quimiossíntese lá que as bactérias estão realizando, tá bem? Então, através da amônia, eles vão produzir o nitrito lá, que algumas plantas vão conseguir absorver, tá certo? Ó, então diz pra nós que, contudo, o nitrito é tóxico para as plantas e não é absorvido por elas. Esse íon é oxidado por outro grupo de bactérias quimiosintetizantes presentes no solo, as quais realizam a nitratação. Então, uma das bactérias vai lá e vai transformar a molécula de nitrogênio em nitrito. Desculpe, nitrito não. A molécula de oxigênio em amônia, tá? Essa amônia vai sofrer uma reação através de outra bactéria, né? E vai se transformar em íon nitrito. E aí, outra bactéria vai fazer também vai utilizar o íon nitrito na sua função, né? Fator quimiossíntese, na sua reação metabólica. E vai, então, usar esses nitritos para transformação em nitratos, tá? Então, aí aqui fala para nós que podem ser absorvidos pelas plantas, né, através da raiz. Então, até se transformar em nitratos, várias bactérias vão participar dessa reação, tá? Então, voltando. Uma bactéria vai pegar a molécula de nitrogênio, vai transformar ela em amônia. Essa amônia vai ser utilizada por outra bactéria para a transformação de íon nitrito. E aí, outra bactéria presente, todas presentes no solo, vai fazer a nitratação e formar os nitratos. E aí, estes nitratos, né, que vão ser absorvidos pelas raízes da planta, ok? Aqui tá mostrando esse processo de transformação dos íons nitritos em nitratos, tá? A desnitrificação, então, ela é uma parte dos compostos nitrogenados presentes no solo, segue a via de nitrificação e outra parte é convertida em nitrogênio molecular, que reinicia o ciclo. Então, aqui, ó, tá mostrando para nós, ok? Ó. Então, os animais fazem a excreção ou morrem, tá? Através dessa excreção e essa morte, os animais decompositores, ó, vão fazer aquela transformação do nitrogênio em amônia. Estão vendo? Aqui também, ó, a gente tem o nitrogênio atmosférico, ó, tá? Esse nitrogênio atmosférico, ó, fixação do nitrogênio atmosférico, vai lá para o solo, as bactérias que utilizam esse nitrogênio vão fazer as reações e vão formar as amônias também, estão vendo? Então, através da decomposição e através do nitrogênio presente no oxigênio, essas bactérias vão utilizá-lo, né, na sua quimiossíntese e transformar, vai ter o restinho lá em amônia, tá? Depois a gente tem a nitrosação, ó, que é outra bactéria, vai utilizar essa amônia liberada para formar o nitrito, tá?
Então, esse nitrito liberado lá, que é os compostos que a bactéria não precisa mais, vão ser absorvidos por outra bactéria, ó, que vai fazer a nitratação e vai formar o nitrato. Esse nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas, ó, através da raiz. Algumas plantas conseguem absorver a amônia, mas são muito poucas, tá? Então, é isso que tá mostrando para nós. Os animais vão conseguir esse nitrogênio através da alimentação, olha aqui, ó, tá? E parte dessa substância que é liberada pelas bactérias através da quimiossíntese volta para a atmosfera, tá? Aqui tá mostrando também que nós temos liberação de gases nitrogenados pela emissão dessa, vamos dizer, poluição dessa fumaça das empresas, tá certo? Então, aqui tá mostrando para nós toda a relação das bactérias com o processo de nitrificação, né? Com o ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio ele só consegue ser utilizado por causa dessas bactérias decompositoras que vão ali fazer o processo de transformação da amônia e do íon nitrato, certo? Bom, depois aqui tá mostrando para nós o ciclo do fósforo, tá? Então, o fósforo, ele também é importante, né? Um importante elemento químico para a formação dos seres vivos. Ele faz parte da constituição dos nossos ácidos nucleicos, né? Principalmente das moléculas lá de energia, né? O ATP, por exemplo, tá? Então, o ciclo do fósforo, ele vai se concentrar no solo e nas rochas, tá bem? E nos seres vivos também a gente encontra o fósforo. Bom, esse elemento ele não apresenta compostos gasosos, então as plantas utilizam o íon fosfato encontrado na água e no solo, tá? E os animais obtêm através da ingestão de alimentos, tá certo? O fósforo, o ciclo do fósforo ele acontece em duas escalas, tá? A ecológica e a geológica. Então, o tempo ecológico ele ocorre de maneira mais rápida, tá? Que aí o fósforo ele vai circular apenas entre o solo, plantas e consumidores e decompositores. E de uma forma geológica muito mais lenta, onde ele está presente lá nas rochas em que ele é incorporado. Então, aqui, ó, tá mostrando para nós o ciclo do fósforo, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem a sedimentação das rochas. Então, nesse processo de sedimentação das rochas, nós temos ali o incrustamento do fosfato, né? Aqui tá mostrando para nós o ciclo geológico. Então, aqui nas rochas, a gente tem o fosfato, que pode ser liberado para o ambiente através da erosão do sedimento, né? Erosão das rochas. Vai para a atmosfera e retorna lá para o ambiente através da chuva, tá? Aqui tá mostrando para nós, ó, o fósforo, absorção do fósforo através das raízes, né? Aquele fósforo que caiu da chuva e entrou no solo, tá? Esse é o ciclo, ó, ecológico, que é o mais rápido. Então, tem a absorção dele pela raiz das plantas, a assimilação dos herbívoros e a decomposição através das bactérias, tá? Então, as bactérias vão decompor esses dois indivíduos e dentro deles vão ter o fósforo, né? Que é utilizado lá na constituição do nosso DNA, né? Dos ácidos nucleicos e da nossa energia. Então, essa decomposição também vai fazer parte, né? Decomposição os organismos, parte desse fósforo que é liberado vai ficar aqui no solo, certo? Ó, o fosfato do solo, que é realizado, que fica ali livre por causa da decomposição dos indivíduos, ele retorna para as plantas através da absorção da raiz, tá? Aqui tá mostrando também a lixiviação. O que seria lixiviação? Seria
quando esse solo acaba entrando no rio, tá? E aí parte desses nutrientes vão junto. E aí ele é incorporado no rio e parte vai ficar dissolvido na água e parte vai ir lá pro fundo e se sedimentar de novo, tá? Quando ele se sedimenta, ele vai começar a fazer parte lá do ciclo geológico, que é muito maior. Quando ele fica preservado no ambiente, no solo, ele é reabsorvido pelas plantas e, consequentemente, pelos animais, né? Pelos outros indivíduos da cadeia alimentar. Aqui é a mesma coisa, tá? Se ele não é absorvido pela sedimentação, ele é utilizado na alimentação dos animais que estão dentro da água, tá certo? Então, pessoal, esse é os ciclos biogeoquímicos, tá? Ele é um pouquinho chatinho, então eu peço para vocês fazerem as atividades. Qualquer dúvida, entrarem em contato comigo, tá certo? E depois a gente vai corrigir essas atividades, tá? Aí eu combino com vocês um dia pra gente conseguir corrigir elas, tá certo? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Até a próxima aula.